Bom dia. Nós vamos fazer a nossa correção desse nosso texto, tá bom? Bom ser menino. O texto, nós lemos, fala do menino, fala de algumas brincadeiras. E esse meu poema, que ele é escrito em versos e estrofes, ele vai falar em um lugar específico que aconteceu aquela história. Será que aquela história, falando de brincadeiras, eu entendo que ela aconteceu em um circo? Será que ela aconteceu na roça ou foi no parque? Como vocês estão percebendo, ela ocorreu em um parque. Por quê? Fala dos brinquedos que lá tem. Carrossel, tobogã, são brinquedos que nos levam a ter somente isso mesmo, em parques de diversão. No circo nós temos palhaçada, nós temos marabalismo, mas em um parque a gente tem outras brincadeiras. E foi nesse contexto que ele falou. Quando pergunta pelo texto, podemos entender que o pensamento e a imaginação são mágicos, pois, e isso é algo que o texto falou, que os nossos pensamentos, eles são mágicos, certo? Por que foi que nos levou a entender desse texto a isso? Que se pode imaginar a vida em outro lugar? Será que para o meu pensamento ser mágico é porque eu posso imaginar a vida em outro lugar? Pode-se ver só com o pensamento ou pode-se fazer o pensamento virar realidade? Quando eu coloco que o pensamento e a imaginação são mágicos, eu quero destacar isso que pode-se o pensamento, eu posso virar realidade. Uma coisa que eu quero, que eu imagino, eu posso fazer acontecer. Essa magia dentro de mim pode se tornar realidade. Agora, o que o texto fala o quê? Eu posso dizer que o texto fala dos circos na cidade, do parque nas cidades, apesar de que eu sei que está falando de um parque. Não. O meu assunto é aquilo que teve no começo, no meio e no fim. Tá bom? O texto fala do quanto é bom ser criança. Primeiro, bom ser menino e bom ser criança. Bom ser menino, criança, tem no título. Então, o meu título aqui já vai ressaltar o meu assunto. Bom ser criança. Porque o texto reforça essa ideia. Quando bota de bom ser menino, bom ser criança, toda a minha história vai falar das brincadeiras, das imaginações, do processo de como é bom ser criança. O Ministério da Saúde lançou uma campanha sobre o consumo. O que é consumo? Consumo é o que você come, é o que você bebe, é o que você compra para vestir, é o que você usa. Tudo isso são consumos, coisas que você compra para você. De bebidas alcoólicas. Então, o consumo de bebida alcoólica é o uso de bebidas alcoólicas que você faz. Esse texto, ele fala um pouco sobre isso na perspectiva de pessoas que bebem, que dirigem, que causam alguns problemas, que estão associados a alguns acidentes decorrentes do fato de beber e dirigir. Então, o texto, ele remonta a esse sentido. Então, o que vai nos atentarmos é exatamente isso, de nós pensarmos sobre esse assunto e analisar, interpretar e perceber o que o texto tratou sobre isso. Qual foi o assunto do texto? Será que eu posso dizer que o texto foram os tipos de bebidas de trânsito que tem no trânsito? Os tipos de acidentes no trânsito? Está dizendo que pode acontecer acidentes entre pedestres, entre motoristas, entre caminhoneiros. Isso seria o tipo. Falou? Tocou em alguma parte sobre isso? Não. Os acidentes dos trânsitos é uma informação que vai estar associada ao consumo. Que esse consumo de bebidas alcoólicas é exatamente o meu assunto. Que está no meu título. Já me faz levar a entender que o meu texto ele vai tratar sobre esse assunto. Qual é o título do texto? Por isso que é muito importante vocês sempre grifarem o título. Ministério da Saúde lança campanha sobre o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. E o abusivo é que é uma coisa muito exagerada.
De acordo com o texto, quem lançou a campanha foi o Ministério da Saúde. É uma informação que é só eu voltar ao texto que está dizendo lançou. Ministério da Saúde. Lançou. A mesma pergunta que tem na questão vai ter no texto. Então, é só voltar a informação ou ir posteriormente para encontrar a resposta. Já tem. 7. Um dos principais problemas... a campanha foi lançada. Você vai ver qual foi o dia. Também é uma informação que já tem no meu texto. Tem falando o dia exato que foi lançada essa campanha. Dia 8 de março de 2009. Um dos principais problemas de saúde pública no Brasil é crianças que dirigem automóvel. Nem pode, não existe. Isso é um fato inadmissível. Consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Foi isso que o texto falou. O problema é sério, mas qual é o problema? Também essas questões é só você voltar ao texto. Porque você vai entender que a opção não tem nada a ver. Aqui a resposta já está lá. Qual o título da campanha lançada pelo Ministério da Saúde? Pratique saúde e consumo de bebidas alcoólicas. O que o Ministério quer buscar com essa campanha? Será que eles querem que aumentem o número de pessoas que dirigem sobre efeito de álcool? Ou diminuir isso? Querer conscientizar as pessoas. Se você bebeu, não vai dirigir. Buscar chamar a atenção dos jovens para os riscos associados ao uso exagerado de álcool. Principalmente em o exagero e dirigir. Leia as frases abaixo com atenção e use um dos pontos de pontuação indicados. Agora nós vamos perceber. Para que serve um ponto de exclamação? Ponto de exclamação ele serve para exclamar a expressão. Pode ser de medo. Pode ser de susto. Pode ser de alegria, de contentamento, de felicidade. Pode ser de socorro. Então, expressões. Não vai ser não vai ser algo à toa. Eu estou querendo expressar emoção. Puxa, que dia gelado. Estou expressando o sentimento aqui. Puxa, que dia gelado. Será que amanhã este frio vai continuar? E o ponto de interrogação? Quando eu vou perguntar, será eu estou em dúvida de alguma coisa, se vai acontecer ou não, eu estou perguntando algo que eu não sei. Eu não sei se amanhã isso vai continuar. Não faça isso de novo. Senão, a reticência é uma interrupção no pensamento e é algo que eu quero expressar para você pensar. Não faça isso, senão... Ou seja, pense nas consequências. Não sei se vou conseguir terminar o trabalho hoje, mas se você me ajudasse, interrompeu e fez você pensar. Porque, olha, perguntas geralmente começam por qual, por quê, quem, onde, são onde começa. Por que você não vai à festa da escola? É uma pergunta. Por gentileza, pode-se me dizer que horas são? Então, é uma pergunta. Está perguntando o horário daquele momento. Coloque os sinais de pontuação que estão faltando. Eu lhe pago bem se a senhora me deixar pintar seu rosto. Aqui é uma fala, então eu uso um travessão. Ela pensou com sua cabeça e finalmente respondeu. Se ela respondeu, 2 pontos. Não é pelo dinheiro. Falando. Sabe? É que estou pensando. 2 pontos. Como é que vou limpar a cara depois? A questão de pintar é o rosto. Eu tenho 136 poltronas. 136 poltronas é o total, certo? É o total de poltronas que eu tenho no meu teatro e o tanto de pessoas que poderão estar assistindo. Distribuídas igualmente em 8 fileiras. Eu sei que eu vou ter uma fileira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras. 8 fileiras. E cada fileira vai ter a mesma quantidade de poltrona. Quantas poltronas vai ter em cada fileira? Será que eu vou multiplicar
o tanto de poltronas e cada fileira. Eu quero saber o total de poltronas. Se eu quisesse saber o total de poltronas, se eu não soubesse qual era o total, que eu já sei que são 136. Mas eu tenho o total de poltronas, 136. E eu sei que elas foram divididas em 8 fileiras. Quantas poltronas terão em cada fileira? Pega-se 136, que é o total, dividido por 8. Já por que é dividido? Porque é distribuído igualmente. Eu dividi igual em todas as minhas fileiras, vai ter a mesma quantidade de poltrona. 136 dividido por 8. 136 o total de poltronas, 8 o total de fileiras. Eu terei 17 poltronas em cada fileira. Essa é a minha quantidade de poltronas em cada fileira. 17. Se eu comprar uma moto e pagá-la em 6 prestações mensais iguais de R$ 726, aqui eu não tenho valor. Eu vou ter que descobrir. Eu tenho as prestações. Serão 6. E qual o valor de cada prestação? 726. 726 prestações, certo? Eu vou ter 726 prestações. Quanto eu vou pagar por essa moto? Lembra, quando eu quero saber o total e eu tenho a quantidade de cada prestação, eu vou multiplicar ou eu vou dividir? Tem um nome distribuído igualmente, ou eu tenho mensais iguais de 726 e a quantidade de prestação? Eu tenho 6, que é a quantidade de prestação, e eu tenho 726, que é o valor de cada prestação. Todo mês vou pagar 726, 726, 726, 726, 726. Durante 6 meses, porque o nome mensais quer dizer que a cada mês eu tenho que pagar. Quanto eu vou pagar por essa moto? 726 vezes 6. Por que é vezes? Porque é o tanto de prestações que eu vou pagar e eu quero saber o total e não o valor de cada prestação. Então, eu pego 726 vezes 6, que dá 4.356. Se eu quisesse saber quanto o valor de cada prestação, eu pegava o 4.356 e dividia por 6. Para quê? Para eu saber qual o valor de cada prestação que eu ia pagar. Só que aqui eu não quero saber disso, eu já sei. Eu sei que o tanto de prestação serão 6 vezes 726. Eu quero saber o valor dessa moto para saber se eu posso pagar ou não. Então, eu sei o valor da minha moto multiplicando 726 vezes 6, que é a quantidade de cada prestação. 4.356. Então, vê a diferença, sabe? Quando é para multiplicar, quando é para diminuir, quando é para dividir. Agora, preste atenção nessa. Um garrafão de água mineral é vendido por R$5. 5. Quantos garrafões de água dá para comprar com R$90? Ah, agora é diferente, eu tenho o total, preste atenção. O total de reais que eu tenho, eu só tenho 90, certo? E eu sei que cada vez que eu comprar um garrafão, eu diminuo R$5 desses 90, certo? Eu sei o valor dele. Então, eu posso pegar o 90, que é o tanto que eu tenho, e será que eu vou multiplicar 90 vezes 5? Eu vou saber, quero saber total de algo? Ou eu já sei o total, já tenho o tanto que eu tenho? Eu já sei o tanto que eu tenho, R$90. Pronto, eu não preciso mais saber de nada, eu já sei o total, eu não preciso mais procurar o total, já tenho. Então, agora eu vou pegar o R$90, que é meu total, dividido por R$5, que é o valor de cada garrafão. 90 dividido por 5, 18. Eu posso comprar quantos garrafões? 18 garrafões por R$5. Até gastar 90. Um comerciante comprou uma mercadoria por R$435. E na revenda teve um lucro de R$275. Como se eu tivesse comprado essa caneta por R$10. Eu peguei essa caneta e comprei por R$10. Só que quando eu fui vender, eu tive um lucro de R$5 em cima dessa caneta. Então, por quanto foi que eu vendi a caneta?
eu pego 10, que é o tanto que eu paguei por ela. Eu vou diminuir, quanto foi o lucro? 5. Aí eu pego 10 menos 5. Tem como eu fazer essa operação para saber o valor da caneta? Se eu diminuir por 5, eu tive prejuízo. Eu fiz foi perder na minha venda. Como eu tive um lucro, eu vou ganhar. Se eu vou ganhar, eu tenho que somar. 10 mais 5, 15. Então, é exatamente isso. Quando eu tenho lucro, eu ganho. A minha mercadoria foi maior. Eu vendi pelo um valor maior do que foi o que eu comprei. Então, eu tenho 435 mais, que é o lucro, 278. Eu terei R$713. A 7, o nome do sólido geométrico. Eu tenho uma esfera, já que é sólido geométrico, que é diferente, né, da figura plana para o sólido geométrico, como eu expliquei. A 8. As 324 maçãs de um depósito foram embaladas em um saco, contendo uma dúzia de cada uma. Quanto vale uma dúzia? Eu tenho quantos objetos em uma dúzia? 12. Eu tenho 12 objetos. Quantos sacos serão utilizados para embalar essas maçãs? Então, eu vou usar quantos sacos? Colocar 12, 12, 12, até chegar em 324. Aqui eu tenho o total. Se eu já tenho o total, eu vou dividir. Eu tenho o total e eu quero saber quantos sacos vai pegar para colocar essas 324 maçãs. Eu vou pegar 324 dividido por quanto? Quanto vale uma dúzia? Eu tenho que dividir por uma dúzia, que é o tanto de maçãs em um saco. 12. Então, eu pego 324 dividido por 12. Deu 27. Então, eu precisarei de 27 sacos para embalar essas minhas maçãs. A 9, desculpa, a placa de trânsito, eu vou contar quantos lados ela tem. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a figura que tem 8 lados? Qual é o nome dela? É uma figura plana, né? Quantos lados? Octógono. Dona Maria, essa é bem interessante. Comprou uma máquina de costura por R$950. Aqui eu já tenho um total. Nas seguintes condições. Uma entrada de R$270. Então, ela deu a entrada, quer dizer que assim que você compra o produto, você já dá logo um dinheirinho. Então, ela comprou a minha caneta, vamos supor, eu já dei a entrada dessa caneta. Eu dei R$270 na máquina aqui dela. E aí, mais 4 parcelas de mesmo valor. Mesmo valor de quê? Da entrada. Que foi a única... Fora o total, foi a única informação que eu tive no meu texto. Então, qual é o valor de cada prestação? Será que cada prestação vai ser R$680? Ora, se eu multiplicar os R$680 pelas prestações e 270, passa muito de 950. Será que cada prestação é R$170? Ou cada prestação é R$270, o mesmo valor da entrada? Ó. Quando tem do mesmo valor, é que é de 270 e mais 4 parcela do mesmo valor. De qual valor? R$270. Então, cada prestação vai ser R$270. Muito obrigada.